E para a gente ter uma notícia e uma notícia interpretativa forte, né, coerente, a gente precisa saber apurar, né? Então, escrever bem é apenas parte da atividade do repórter. Ele precisa saber apurar bem a notícia. Para que ele seja fiel ao que ele escreve, ao que ele lê, enfim, ele precisa apurar corretamente antes aqueles fatos. Então, ele precisa indagar, averiguar, questionar, esclarecer, acabar com as dúvidas, romper convencionalismos, conhecer, conferir as diferentes versões do fato. E, segundo Juarez Bahia, a apuração é o mais importante para a notícia, assim como a notícia é o mais importante para o jornalismo. E a apuração quer dizer o completo levantamento dos dados de um acontecimento para se escrever a notícia. É o procedimento que antecede a notícia, você apura antes de escrever o texto. E é preciso, durante essa apuração, predominar a exatidão dos fatos, a qualificação deles e a idoneidade das fontes. E o trabalho de apuração vai ser completamente inútil se o repórter, o redator ou o editor, na hora de decidir a publicação daquela notícia, se eles não tiverem faro, visão, percepção para eliminar nebulosidades ou pontos incompreensíveis ou contraditórios naquela notícia. O que ele está querendo dizer aqui? É preciso ter visão e percepção de que algumas informações apuradas às vezes não vão entrar na notícia para não atrapalhar a compreensão do fato. Às vezes são informações dispensáveis para aquela notícia. E como que a gente apura uma notícia? Uma situação assim bem básica, elementar mesmo, são essas 6 perguntas que são usadas na apuração jornalística. Elas são: o que aconteceu? Por que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? E quem se envolveu no que aconteceu? Se a gente responder todas essas 6 perguntas, a gente vai ter a base da notícia, ok? Da notícia simples, não da notícia interpretativa que vai requerer outros pormenores. Então, Juarez Bahia diz que não se deve deixar nenhuma dessas perguntas sem resposta. Essa é uma exigência da notícia. E se a gente responde a todas essas perguntas, a gente vai dar aos destinatários da nossa notícia uma visão mais ampla e mais precisa desse acontecimento. E muitas vezes, alguns detalhes podem parecer irrelevantes ao repórter, mas esses detalhes, insignificantes aparentemente, eles podem se tornar muito importantes no desenvolvimento da história. Depois, nas próximas aulas, a gente vai ver o que é uma reportagem, a gente vai ter o desenvolvimento daquela notícia. E às vezes um pormenor, na hora da apuração da notícia em si, ele vai ser essencial para o desenvolvimento dela. Então, a exatidão da apuração, ela não é só necessária quanto ao núcleo da notícia, ali as 6 respostinhas principais, mas também em relação a toda ela. Quando a gente erra números, nomes, datas, lugares, isso afeta a credibilidade do veículo e obriga que o veículo faça correções, né? E isso seria desnecessário se a pessoa que apurou tivesse apurado corretamente. Então, ó, a dica é confirmar e reconfirmar os dados antes da publicação. Por exemplo, em correções como mandado em lugar de mandato, habeas corpus em lugar de mandato de segurança, culpado em lugar de suspeito, tudo isso abala a credibilidade do veículo. E no caso de pessoas, quando a gente escreve alguma coisa em relação a alguém, a gente tem que identificar essa pessoa, principalmente quando as pessoas são acusadas de algum deslize, né? E elas, além de serem citadas, elas devem ser ouvidas. O jornalista deve, pelo menos, tentar entrar em contato com essa pessoa. E se essa pessoa não foi encontrada ou se recusar a falar, o veículo tem que informar isso na notícia. Porque, por mais justificadas que pareçam algumas acusações, as pessoas têm que se defender, ou elas têm o direito de se. E às vezes nem é uma situação muito grave, mas a pessoa lê o nome dela no jornal ou ouve na televisão e ela diz que não foi procurada para falar sobre aquele assunto, isso pode dar um problema grande para o veículo. E aí agora a gente fala sobre critérios de seleção.
é que nem tudo que é apurado é imediatamente publicado, né? Porque a notícia ela passa por um processo natural de seleção. A finalidade desse processo é ajustar a notícia na hierarquia daquilo que é difundido pelo veículo. Então, o que prevalece nessa hierarquia? Elementos de interesse, novidade, importância, oportunidade, repercussão. E tudo isso ainda deve ser colocado dentro das condições de tempo e espaço. No jornal e na revista, é em relação ao espaço, né? O lugar que aquela notícia ocupa. Vai ser na capa? Vai ser na página seguinte? E no rádio e na televisão, isso é ditado pelo tempo ou pelo horário da emissão, né? O tamanho da notícia, a duração daquela notícia, né, vai depender desses critérios de interesse, novidade, importância, oportunidades e até outros. E também o horário em que ela vai ser emitida varia em relação a esses critérios de hierarquia também. Existem duas seleções antes de se decidir como e onde essa notícia vai ser publicada. A primeira é do repórter ou do redator. Ele seleciona as informações na hora de escrever a notícia. E a segunda é de quem decide a publicação, por exemplo, um editor do jornal. Ele vai decidir o que é publicado, o que não é, o que vai primeiro, o que vai depois, de acordo com os padrões, né, do veículo que ele trabalha. Mas esses critérios que decidem como e onde a notícia vai ser publicada, normalmente eles são subjetivos, né? Neles interferem algumas situações como competência, habilitação, capacitação, experiência, né? E tem gente que tem a impressão superficial e considera tudo importante. E tem gente também que acha que só o que é essencial mesmo, que é relevante, que deve ser publicado. Então, o editor, quando é um bom editor, um editor experiente, ele não pode ser nenhum nem outro, né? Ele tem que entender o valor da notícia, características nessa notícia, os critérios de veiculação ou a linha editorial do jornal, né, para saber o que publicar e onde publicar. E como esse editor sabe o que publicar, onde publicar, né, o que vem antes do que, aspectos como veracidade, legalidade, oportunidade, peso social, interesse particular, relevância, consequência e credibilidade influem diretamente nessa decisão de publicação ou não da notícia. A veracidade é a condição sem a qual não há notícia. A legalidade diz respeito aos limites da lei. Por exemplo, a lei diz que a gente não pode publicar no jornal o nome e nem a fotografia de um menor, principalmente quando ele está envolvido num fato delituoso. A gente coloca as iniciais e não coloca a foto, ou coloca a foto, mas borra o rosto. Então, a gente tem que saber o que é legal, o que a lei permite. A oportunidade, ela está relacionada com informações que, se forem veiculadas, causam prejuízos à coletividade, ao interesse nacional ou provocam pânico popular. Ou seja, a notícia ela tem que ser oportuna. Se ela não for oportuna e causar prejuízo à coletividade, ela nem deve ser publicada. Peso social. Deve-se entender que é preciso deixar de fora alguns dados, né, que não prejudiquem a clareza da notícia, mas que, se publicados, causariam choques. Por exemplo, pormenores de uma tragédia ou a linguagem de baixo calão de um personagem de um fato policial. Nada disso vai acrescentar muito à notícia, né? E aí a gente tem que pensar nesse peso social do que a gente está publicando, né? Isso pode causar mais bem ou mais mal para as pessoas. O interesse particular, ele se refere à retirada de alguns dados irrelevantes da notícia, mas que seriam prejudiciais à vida de algumas pessoas, né? Se a gente publicasse esses dados, a gente estaria violando a privacidade de uma pessoa ou a gente estaria ajudando ao tráfico de influências. Então, a gente também pensa no interesse particular. Não o interesse particular do jornal ou do dono do jornal, mas no interesse particular da nossa fonte, né, da vítima daquela situação. E a relevância, ela relaciona-se com o que é supérfluo ou insignificante naqueles fatos daquela notícia. A gente só vai publicar, gente, o que é relevante.
E a consequência, a gente precisa saber que a notícia tem um propósito, né? Se ela não tiver um propósito, não precisa publicar também. A credibilidade é um fator tão essencial quanto a veracidade, que é o primeiro critério de seleção do Juarez Bahia. Segundo ele, a credibilidade é um elo entre o crédito da fonte e o crédito da publicação. Quando a gente fala de critérios de seleção, a gente pode pensar também na autocensura, né? Mesmo que censura interna, uma censura que o próprio veículo pratica quando muda ou tira alguma notícia do jornal sem razão aparente. Esse tipo de censura, ela normalmente surge de um abuso excessivo de poder, né, em relação ao editor e o corpo editorial. É uma violação do direito da informação praticada por quem normalmente tem a função de editar o veículo. Mas não é autocensura a sobra de notícias diária. Por exemplo, a gente normalmente vai deixar algumas notícias fora do jornal porque elas não couberam no tempo do noticiário ou não couberam na página, né, na diagramação da página do jornal. Mas isso é autocensura? Não. Alguns critérios, né, vão ajudar a saber o que entra e o que não entra. Não faz autocensura o editor que substitui uma notícia de menor repercussão por outra de maior alcance, impacto ou oportunidade. Então tá, a gente já viu critérios de apuração, critérios de seleção, como então escrever essas notícias, qual que é a linguagem ideal para as notícias, qual a melhor técnica de redação, né, para a notícia. Redigir notícias não é só uma técnica, é uma arte também. Seja essa notícia um título, um parágrafo, uma reportagem, uma análise política ou econômica, em forma de entrevista, relatório, depoimento. Na hora de escrever, a arte ela vai ser o suporte de estilo e a técnica a base para a compreensão daquela notícia. O que quer dizer isso? Cada repórter, cada redator vai ter o seu jeito, o seu estilo de escrever a notícia, que pode ajudar a chamar a atenção do leitor ou não, né? Mas a gente tem que ter uma técnica para que a compreensão dessas notícias seja pelo menos mais fácil, seja de fácil compreensão para a maioria das pessoas, né? Então a gente tem algumas técnicas que são principais, digamos assim. Então, na parte principal da notícia, que é o primeiro parágrafo ou a cabeça da notícia. A cabeça da notícia é aquela chamada do apresentador da TV, sabe? Que vem antes da notícia. Nessas informações, a gente precisa, ou no texto do impresso, essa cabeça vem depois do título. A gente deve se preocupar em dizer o assunto ou a informação da forma mais direta, sujeito, verbo, predicado, a forma mais clara possível. E a parte principal deve conter o principal. Né? Parece que eu errei aí na escolha da palavra, mas é isso mesmo. A parte principal deve ter o principal da notícia. A não ser que o interesse da informação ou o interesse do destinatário seja conduzido para acompanhar uma sequência de revelações em que o principal só vai estar lá no fim, no desfecho da notícia. No rádio, na televisão, no cinema, shows de notícias, os documentários, eles costumam usar essa forma, que é chamada de clímax. E a redação que reúne o mais importante no começo da notícia, dando uma sequência lógica ao que vem do título, né, deve observar um resumo conciso das principais e mais recentes informações explicadas com detalhe no desenvolvimento do texto, desde que responda logo o que, quem, quando, onde, como e porquê. Ou B, pode ter uma segunda opção, né, de como escrever a notícia. Pode trazer um panorama sugestivo e interessante do acontecimento, de modo que possa satisfazer a curiosidade de quem lê, ouve ou vê. Em jornalismo, não há critérios imutáveis. O que ele está dizendo aqui? Que tem duas formas. A, que é essa forma simples e direta. No primeiro parágrafo, a gente conta 6 respostas. Mas B, também existe uma possibilidade de que a gente não conte tudo no início do texto, mas que a gente faça um texto tão atrativo que as pessoas vão continuar lendo e vão entender toda a notícia até o final dele, né? Então a gente não pode achar que é sempre uma receita de bolo. A gente pode ter outras possibilidades.
Mas vamos lá, ele traz algumas dicas de como escrever notícias que parece um pouco com aquela nossa videoaula sobre texto jornalístico, mas acho legal reforçar. Então, sempre usar parágrafos curtos, evitar palavras desnecessárias, adjetivos, principalmente aqueles bem tendenciosos, preciosismos e frases feitas, e só usar parágrafos longos assim excepcionalmente. Não começar vários períodos com a mesma palavra, não usar repetidamente a mesma estrutura da frase. As frases elas devem ser curtas, por exemplo, 15 a 20 palavras facilita a compreensão, né? E as palavras devem ser simples. Se a palavra tiver uma raiz estrangeira e dificultar o entendimento, né, em relação à palavra da língua portuguesa, melhor não usar. Mas se ela já for muito conhecida, né, já se abrasileirou, como a gente diz, ok. E palavras e expressões de gíria não incorporadas à linguagem geral devem ser evitadas. Frases diretas, entre aspas, perguntas, ordens, pedidos ou expressões dirigidas frontalmente a quem recebe a notícia facilita a compreensão. É como se a gente estivesse conversando com o leitor, né? Ou com o telespectador da TV, os apresentadores conversam muito com as pessoas em casa. Isso facilita a compreensão. A moderação no uso das palavras, a eliminação de termos abstratos ou complicados, né? Esses termos capazes de obrigar a pessoa a ir até o dicionário para entender o que ele significa, né? Não usar vocábulos obscuros, isso tudo fortalece a notícia. Quanto mais palavras no seu significado exato, melhor. E toda vez que a redação leva em conta a índole dos destinatários da informação, ou seja, o seu público-alvo, aquilo que eu sempre falo, a gente tem que saber para quem que a gente está escrevendo, o veículo tende a valorizar suas mensagens, seja ele jornal, revista, rádio ou TV. E é preciso considerar que, mesmo com pouco tempo, né, que as pessoas têm a leitura, as expressões da TV, outras atividades, o consumidor de notícias é produto da educação de massa e ele é suficientemente informado e mais sofisticado do que possa parecer. Então, a ideia é escrever notícias com palavras simples, sim, mas não achar que o leitor é bobo, né, e fornecer as informações principais e fornecer comparações e escrever textos que prendam a curiosidade do leitor.